Oi macumbeiro, oi macumbeira, oi para você que nem macumbeiro nem macumbeira, mas que está me seguindo porque gosta do que eu estou falando. Eu sou o Newton Almeida, sacerdote do Centro Espírita João Vicente, um terreiro de Umbanda que fica no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, no bairro de São Manuel Camará. Nós vamos prosseguir com esse nosso estudo de mitos africanos, com a nossa análise, que são feitas com base nesse livro aqui, Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi. E o nosso mito de hoje vai falar sobre o orixá Erinlé. Na verdade, estou falando de Erinlé, preparando o terreno para falar de Logum-Edé no próximo mito, e eu vou explicar por quê depois da vinheta. Cambona, toca a vinheta, por favor. Nosso cambano tocou a vinheta. Vamos agora então explicar essa minha didática para com vocês. Eu preciso falar de Logum-Edé, um orixá que ele é filho de dois orixás. Logum-Edé é conhecido como filho de Oxóssi e de Oxum, mas não é bem assim. Vou explicar por quê. Então, para chegar em Logum-Edé, eu tenho que falar um pouco do pai dele para que você entenda um pouco mais de Logum-Edé, porque Logum-Edé ele sofreu fake news, assim como Obá. Tá? Logum-Edé ele é visto, então era visto, tá? Como um orixá andrógeno, como um orixá muito jovem, como um menino dengoso, e aglutinaram nele todas as características de Oxum e Oxóssi, como se ele fosse apenas uma cópia dos pais. Mas o Logum-Edé tem uma energia própria, que a gente vai falar sobre ele na próxima semana. Mas, para falar de Logum-Edé, eu tenho que desconstruir um pouco a imagem dele. E você vai entender melhor o Logum-Edé quando você conhecer o pai dele, o Erinlé. Logum-Edé assumiu muitas características do pai. Disse que o nome do pai de Logum-Edé é Oxóssi Igualamo, está correto. Mas nessa diáspora africana, na vinda dos escravizados para o Brasil, trouxeram várias etnias, várias divindades. Era um caldeirão cultural que estava acontecendo no Brasil. Nessa evolução cultural, algumas culturas se sobressaem mais do que as outras, por várias razões, como dá para falar aqui. O negócio é que a cultura iorubá sobressaiu. Né? Suas divindades são reis, são rainhas, né? Relata-se de terem vivido realmente, são nobres. Então tudo isso ajudou a surgir, né, uma certa supremacia da cultura iorubá em detrimento das outras, sem impedir que elas continuassem influenciando, mas criou-se, nasceu no Brasil o que se chama de qualidade de orixá. Então, uma das qualidades de orixá são outros deuses que têm a energia semelhante e que viraram como se fossem subcategorias, não sei se essa é muito bem a palavra, os outros orixás. Acontece muito isso com o Oxóssi. Então você tem o Oxóssi Igualamo, que é uma energia associada à energia de Oxóssi. Estou falando de uma maneira muito básica, tá? É muito mais profundo do que isso, mas para que vocês entendam. Igualamo é um título do Erinlé, esse orixá que a gente vai falar hoje, que é mais um caçador, mais uma figura importante, levando subsistência, protegendo a tribo. A figura do caçador é importante nessas sociedades tribais. O Erinlé ele tem um envolvimento com a caça, com a pesca, coisa que o Logum-Edé também trouxe, e o Erinlé ele tangencia um pouco o Ossan, a questão do domínio sobre as ervas, da cura, tá? É uma figura bastante complexa, mas muito importante por ser o pai do próprio Logum-Edé. E a gente vai chegar no Logum-Edé através do Erinlé, esse caçador da região de Ijexá.
luta contra a mentira, luta contra a falsidade, que a gente vai entender através do mito dele agora. Ele era um caçador de caça de grande porte. Caçava antílope, caçava macaco, caçava búfalo, caçava leopardo, animais grandes. Era o tipo de caça em que ele se especializou. E ele caçava, tirava a pele, levava a caça para a aldeia, tá? Para alimentar, que era o papel do caçador. E ele tinha um relacionamento muito bom com o rei local. Só que isso despertava inveja, ciúme, fofoca de algumas pessoas. O que fizeram? Começaram a levantar calúnias sobre a honra de Erinlé. Começaram a botar no ouvido do rei: olha, cuidado com Erinlé, ele não é aquilo que ele fala, não é aquilo que ele demonstra, cuidado com ele é mentiroso. E para completar, começaram a roubar gado do rei e diziam que era o Erinlé. Olha, é mentira, ele não caça animal de grande porte, ele rouba o gado do rei, tira a pele e vem dizer que ele caçou. E isso tomou um vulto muito grande. E o rei chamou Erinlé para se explicar, né? Aquela calúnia toda. E o Erinlé falou assim: olha, gente, muito esquisito isso, porque eu sempre trouxe o produto da minha caça. Nunca ninguém reclamou do sabor, se era sabor de ovelha ou de outro tipo de gado. Eu sempre trouxe antílope, leopardo, macaco. Foi falando, essas são as caças que eu trago. Nunca ninguém reclamou disso. Só você tirar a pele, não tem como provar. Ficou aquele dito pelo não dito. E ele disse: você vai ter que se explicar, porque o gado está sumindo e as pessoas estão falando, tá? E o Erinlé falou assim: as minhas caças falarão por mim, eu vou provar. Foi em casa, pegou as peles e disse: olha aqui, ó, as peles falam por mim, aqui está o produto da minha caça. E o rei falou: só as peles falam por você. E ficou uma coisa, meio que um dito pelo não dito. O rei disse que entendia, que ele não era mentiroso, e acabou sendo a história por ali. Momentaneamente aquilo foi solucionado, mas o Erinlé ficou muito chateado porque o rei não finalizou. O rei fechou o assunto de modo com que qualquer um poderia levantar a mesma dúvida de novo. Ele ficou muito, muito, muito triste com aquilo. E o que ele passou? Ele passou a vestir-se com a pele dos animais que ele caçava. Mas e aquilo foi consumido com o Erinlé. Ele tinha a impressão de que a qualquer momento iam voltar a caluniá-lo. Erinlé, um belo dia, ele rezava muito, fazia as orações dele, saudava a natureza perto de um lugar da mata específico. Um dia ele foi e não voltou mais. As pessoas sentiram a falta do Erinlé. E o Erinlé não retornava. Foram aonde ele costumava fazer as orações dele, somente encontraram as armas dele, tá? E uma quartinha que jorrava uma água constantemente. Saía tanta água daquela quartinha que aquele fio d'água virou um rio, que é o rio Erinlé. Erinlé virou um orixá. Essa é a história do orixá Erinlé, caçador defensor dos caluniados, justamente por isso. Vamos analisar então agora um pouco o mito do Erinlé. Ele é curtinho. Ele está falando principalmente para quem é em missão de comando, para quem é formando equipes, para quem tem que lidar com pessoas. Cuidado com as soluções dos conflitos que você toma, porque se não for bem solucionado, aquilo deixa sequela, aquilo deixa mágoa. Extrair a verdade, esgotá-la até não poder mais, para que todas as situações de conflito sejam esclarecidas, porque aquilo deixa marcas. A calúnia, a inveja, a fofoca, isso tem repercussões sérias e longas na vida da pessoa, e elas às vezes não saem, são manchas que não saem
um cuidado aos mentirosos, um cuidado a quem soluciona questões difíceis, para que procure no máximo possível solucionar as coisas de modo que a verdade sempre apareça. Erilé é esse que busca a verdade, um caçador também da verdade. E o Logun-Edé assumiu muitas características do pai, porque o culto de Erilé no Brasil é muito restrito, é muito raro, poucas pessoas conhecem, e o Logun-Edé aglutinou para ele essa vestimenta de peles, essa busca da verdade, essa luta contra a injustiça que Logun-Edé também assumiu. Os animais de grande porte que ele caça representam tudo aquilo que é difícil de ser domado, tudo aquilo que você tem que se esforçar para conseguir, tudo aquilo que você valoriza pelo esforço que você fez por conta própria para alcançar lá. Enquanto os animais domésticos simbolizam a ociosidade, a preguiça, tudo aquilo que ele abominava, tá? E ele não buscava e que ele não caçava. Então o Erilé tem muito a ver com a culinária buscando a saúde. Ele também tem esse envolvimento com o uso da comida como medicina preventiva. Erilé é um orixá que é um caçador, que é essa imagem que o Cambono vai botar aqui, que eu gosto muito. Poucas imagens de Erilé que fui buscar me trouxeram, né, de como eu percebo o Erilé. Um caçador, você pode ver lá o ofá, que é aquele arco e flecha estilizado, e nas mãos dele a quartinha, que é o símbolo, tá, de Erilé. Essa imagem do Felipe Caprini, que me traz um Erilé que eu curto muito de olhar e de observar. E aqui atrás de mim, o momento em que o rei e o Erilé estavam lá conversando e que ele foi demonstrar a caça dele, tá bom? É isso que eu tinha que falar. No próximo mito falaremos um pouco mais disso ainda, mas eu tinha que introduzir Erilé para que você possa, na semana que vem, entrar nos mistérios de Logun-Edé. Erilé, o defensor dos caluniados. Até o próximo mito, que é na semana que vem. Tchau, tchau!